Hoje encerrando essa sequência de sermões no livro de Daniel, capítulo 12, hoje vamos meditar do versículo 5 até o versículo de número 13. Daniel, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13. Diz assim: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Outros dois porque na visão, um pouco antes, Daniel vê um homem vestido de linho, em pé, e agora ele vê duas outras figuras, parecendo com um homem também. Então ele viu outros dois. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Que maravilhas são essas? Que Daniel já havia descrito. Tanto a perseguição do povo, o sofrimento do povo, quanto também, obrigado, Sr. Oscar, quanto também a salvação que vem do nosso Deus. E aqui, essa figura, um desses anjos que estavam ali, chama tudo isso de maravilha. Quando é que vai se cumprir tudo isso? O que já foi visto, o que já foi dito. Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Quem é o que vive eternamente? Nosso Deus, o Pai, aquele que era, que é e que sempre será, o Deus vivo. E jurou por ele que isso seria depois, ou seja, que as maravilhas se cumpririam depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu já expliquei para a igreja que esse 1 tempo, 2 tempos ou tempos e metade de um tempo provavelmente significa a metade de uma semana. Isso é o mais óbvio que a gente pode chegar, o mais lógico, porque é descrito também em Daniel que haverá uma última semana que vai ser, das 70 semanas que Daniel viu, a última semana vai ser uma semana de sofrimento, de perseguição, que é descrita em Mateus também como o tempo em que nunca houve e também nunca haverá perseguição tamanha e sofrimento tamanho. É o que nós chamamos de a grande tribulação. Então, esse tempos e metade de um tempo, provavelmente é a metade dessa semana. Porque o que o Senhor nos promete é que esse tempo vai ser abreviado. Então, provavelmente significa isso aí. O que o anjo está dizendo é que quando se cumprir essa metade da semana de perseguição, então todas essas coisas vão acontecer. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Daniel tinha ouvido isso, mas não entendeu. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Me explica isso. Daniel estava ouvindo a conversa deles, ouviu que isso se cumpriria depois de um tempo, tempos e a metade de um tempo, mas ele não entendeu. Então Daniel agora fala e diz: Me explica isso aí. Vocês estão conversando, não estou entendendo nada. Me ajuda. Então, ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém,
Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel pediu explicação e eu não sei se Daniel entendeu, né? Mas nós mesmos só lendo aqui fica meio difícil de entender, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver o que Deus tem para nós com esse texto nessa noite, né? Tem uma história que um cara entrou em um banheiro público e quando ele chegou ali no banheiro público, ele chegou lá no vaso, tinha uma nota de R$50 dentro do vaso, né? Aí ele chamou o cara, um amigo dele, falou: olha aqui, rapaz, uma nota de R$50 dentro do vaso. Aí falou: pega? Eu falei: eu não, pega você. Eu falei: não, eu não vou pôr a mão dentro de um vaso por causa de R$50, não. Um amigo dele já estava saindo, ele foi e tirou uma nota de 200 dentro do bolso e jogou dentro do vaso. Eu falei assim: o que é isso? Aí, por R$50 eu não enfio a mão, mas por 250 aí já dá para enfiar, né? Ele foi lá e pegou então 250, né? Que lógica é essa, né? Mas com essa piada boba eu te pergunto, o que vale a pena para você? Não numa questão de enfiar a mão dentro de uma privada, mas o que vale a pena para você nessa vida? Para ser fiel? Ou de repente para se vender? Ou para sofrer a vida inteira lutando por uma coisa? O que vale a pena para você? Esse texto dessa noite, ele nos ajuda a entendermos isso e a caminharmos pensando naquilo que vale a pena para nós. Uma coisa que nós percebemos aqui é que tudo já está escrito, encerrado. Quando o anjo fala para Daniel: olha, Daniel, continue, todas essas coisas já estão encerradas. No versículo 9, por exemplo, olha aí na sua Bíblia, versículo 9 diz: vai, Daniel, porque estas coisas estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Tudo já está escrito, determinado, está nas mãos de Deus. E a nossa vida está nas mãos dele. Muitas vezes a gente fica brigando com Deus, querendo que as coisas aconteçam de um jeito, mas a gente não quer moldar o nosso viver para caminhar de acordo com a palavra de Deus, com a vida que o Senhor já escreveu para nós. E então nós nos deparamos com muitas coisas, sentamos e choramos, esperneamos, algumas vezes como crianças mimadas, não querendo o que Deus tem para nós. Mas a maioria das vezes isso acontece porque nós damos valor demais a coisas que nós não deveríamos dar. O que vale a pena para você? O que vale a pena para nós? Aqui eu gostaria de destacar 3 coisas que são importantes para a gente entender o que mesmo vale a pena, o que realmente vale a pena. A primeira delas, meus irmãos, é que para o crente, em toda a nossa vida, sempre foi separado, ou Deus nunca nos enganou, tentando mostrar outra coisa para nós, dizendo que não haveria sofrimento. Pelo contrário, uma coisa é certa: vai haver sofrimento. Sempre nós teremos que enfrentar o sofrimento. Seja por abrir mão de algumas coisas, seja às vezes por enfrentar outras por conta de Cristo Jesus. O que oscila é a intensidade desse sofrimento, mas sempre houve sofrimento para o cristão e sempre haverá. E nos últimos dias isso vai intensificar ainda mais. Prova disso é o que nós vemos aqui, por exemplo, olha aí comigo no versículo 8, versículo 7, aí no final do versículo 7. Quando Daniel pergunta, na verdade, um dos seres ali pergunta quando é que isso vai acabar, é respondido para ele: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo? Quando acabar a destruição do poder do povo santo. Ou seja, o poder da igreja vai minar. A igreja vai perder influência, vai perder poder. Muitos acreditam que
que a igreja vai chegar no final dos tempos e vai ter uma primeira vinda de Cristo, então a igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos e assim por diante, e vai ser um tempo de paz. Não! Eu sinto muito, mas aqueles que já viram aquela série Deixados para Trás, né? Quem aqui já assistiu aquela série ou já leu os livros? Algumas pessoas aí, né? Eu sinto muito dizer para vocês, mas aquilo é pura ficção que não vai acontecer. A igreja não vai ser arrebatada. A igreja não vai ser poupada do sofrimento. Pelo contrário, a igreja vai passar pelo sofrimento. Os últimos dias serão terríveis e vai haver sofrimento. E Jesus sempre nos ensinou isso, que sempre haveria sofrimento na vida daquele que quer segui-lo. Porque o que Jesus nos ensina vai totalmente na contramão do que o mundo preza, do que faz sentido para o mundo. Então sempre nós vamos passar por sofrimento. A igreja vai passar por isso. E é importante que a gente tenha em mente de que Jesus não nos chamou para passarmos nessa vida uma vida maravilhosa, sem sofrimento, sem dificuldade. Pelo contrário. Ele nos chamou aqui para vivermos com dificuldade mesmo. A igreja sempre enfrentou dificuldade. O que a gente precisa fazer é entender isso e buscar o máximo, empenhar as nossas forças para sofrer menos, talvez, ou nos preparar para o sofrimento, mas a gente sempre vai enfrentar dificuldade. Esses dias mesmo eu estava conversando, com uma pessoa, a gente estava conversando sobre como preparar, a vida para a velhice, né? E eu estava dizendo que é importante a gente se preparar para enfrentar uma velhice com menos sofrimento. Mas aí a pessoa até perguntou, mas e se você morrer novo? Se eu morrer novo, está tudo tranquilo. Meus filhos desfrutam, eu já vou estar na eternidade mesmo. Eu não preciso de outra coisa. Então, às vezes a gente quer até viver intensamente aqui e agora. Mas o aqui e agora é sempre de sofrimento, de dificuldade. Nós vamos passar bem a vida toda na eternidade. Então a gente precisa se preparar para o aqui e agora como estando numa batalha, como estando em guerra. É por isso que nós precisamos amar uns aos outros, orar uns pelos outros, enfrentar as dificuldades unidos, ajudar uns aos outros, estarmos juntos, porque a nossa vida aqui sempre vai ser uma vida de dificuldade. E nos últimos dias isso será intensificado. Não pensem vocês que seus filhos, seus netos, bisnetos, enfrentarão dias fáceis. O que o Senhor nos ensina, o que Paulo ensinou a Timóteo é que nos últimos dias o amor se esfriaria. O que o Senhor Jesus nos prepara é que para quando estiver caminhando para os dias do fim, o sofrimento vai intensificar ainda mais. E nós precisamos preparar os nossos filhos para isso, os nossos netos para isso. Mas uma outra coisa que nós vemos aqui, porque pensando só dessa forma pode trazer um sofrimento para nós. Meu Deus, um desespero. Mas calma, uma outra coisa que nós vemos aqui é que, embora isso seja dessa forma, com muita dificuldade, nós seremos guardados por Deus. Observe que há vários momentos no texto que isso mostra para nós. A primeira coisa que nós vemos é que a garantia de que esse tempo vai passar. De que essas coisas vão se cumprir a seu tempo. No versículo 7, ele diz, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão esquerda e levantou a mão direita e a esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso se cumpriria em determinado tempo. Então, nós já temos a certeza de que esse sofrimento ele vai passar. Vai chegar um momento em que nós não teremos mais que enfrentar sofrimento nesta vida. Então, se o sofrimento é certo, o fim dele também é certo. Como eu já disse muitas vezes para os irmãos, Deus nunca nos garantiu uma caminhada tranquila, mas uma chegada segura. Quando nós chegarmos no fim, a vitória é certa. E nós podemos caminhar no sofrimento aqui, mas certos disso, de que ele vai passar.
Muitas vezes nós sofremos mais do que deveríamos sofrer, porque nós focamos no aqui e agora e esquecemos do porvir. Esquecemos do final da guerra. O final da guerra está garantida. E a promessa é certa. E nós precisamos caminhar olhando para isso. Uma outra coisa que nos traz esperança disso no texto, também está aí no versículo de número 7, que foi prometido que esse tempo passaria e ele duraria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A ideia disso é que a semana não estará completa, o sofrimento não durará o tempo completo, ele vai ser abreviado. Abra sua Bíblia comigo, por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 22. Versículo 22. Ali diz o seguinte, Jesus falando dessa semana de sofrimento, o sofrimento que seria intenso. E ele diz, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Há sofrimento, mas o Senhor, Ele cuida de nós, e por nossa causa esses dias são abreviados. Porque se esses dias durassem um período completo, nem nós escaparíamos. Mas por causa dos escolhidos, por causa de nós, do seu povo, o Senhor abrevia esse tempo. Ou seja, o Senhor não permite que a gente se perca, que a gente padeça ao ponto de acabar com a nossa vida em meio ao sofrimento. Existem muitas pessoas que têm medo, da marca da besta. Muitos começam a ter medo, dizem, meu Deus, e um dia que se nós estivermos aqui e nós formos enganados e formos marcados, recebermos a marca da besta. Também eu já ensinei isso para a igreja e repito, fiquem tranquilos, porque os únicos que receberão a marca da besta são aqueles que não têm as marcas de Cristo Jesus em sua vida. A marca da besta está reservada para aqueles que não são de Cristo. Portanto, aquele que entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, não cabe a ele engano. Não cabe, eles não serão enganados. Nenhum de nós vai ser enganado, passado para trás. Não. O Senhor Jesus não vai permitir que isso aconteça. É interessante até que no nosso texto, o texto que nós lemos, você pode ver no versículo 10, que vai dizer o seguinte, olha, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Nenhum dos perversos entenderá aquilo que é pregado pela igreja, aquilo que é ensinado pelo Espírito Santo. Nenhum deles entenderá. Mas nós entendemos, o final do versículo diz, mas os sábios entenderão. Nós recebemos o Espírito de Cristo Jesus, não o Espírito desse mundo que entende as coisas conforme o mundo, mas o Espírito de Cristo. Então nós podemos descansar, que nós seremos guardados. O tempo vai ser abreviado por causa de nós, e nenhum de nós vai se perder, porque o Senhor Jesus há de nos guardar. Uma outra coisa que nós vemos dentro desse tempo é que vai ser um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de sofrimento, mas um tempo de se tirar proveito dele também. Versículo 10 diz isso, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas vai ser um tempo em que essas pessoas serão provadas para serem aprovadas e não reprovadas. Aqui é importante nós lermos um outro texto que Pedro, o apóstolo Pedro, ensinou àqueles que estavam enfrentando a diáspora, ou a perseguição fora de Jerusalém. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz para nós o seguinte, versículo 3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou
para uma viva esperança. O Senhor Jesus nos chamou, nos fez nascer de novo, transformou o nosso coração para a gente viver com uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Ou seja, esta esperança, a razão dela é porque Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos assim, da mesma forma, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Ou seja, uma herança que não se corrompe, que não murcha, que não mancha. Uma herança que talvez nós não consigamos descrever como é. Mas nós sabemos que ela não é como as coisas deste mundo. Ela é maravilhosa, muito mais desejável do que qualquer coisa nesse mundo. E aí, ele mesmo nos diz, reservada no céu para vós outros, vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar no último dia. Nós temos a esperança da herança e a nossa fé é guardada, porque nós vamos chegar até lá. O Senhor não nos deixa perder a fé. E aí Pedro vai dizer, é nessas coisas que vocês precisam exultar. O coração de vocês tem que estar firmado nisso. Olha o versículo 6, Pedro vai dizer, nisso exultais. Nisso o quê? Nessa esperança. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olhem para a esperança, olhem para a herança que vocês têm. Porque mesmo que vocês precisem ser provados, mesmo que vocês precisem ser tentados, mesmo que vocês precisem sofrer, esse tempo não vai durar muito, e vocês estarão exultando naquilo que tem valor. E ele prossegue dizendo que essas provações, versículo 7 para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, louvor e honra na revelação de Cristo Jesus. Muitas vezes, ou sempre, quando nós passamos, melhor dizendo sempre, que nós passamos por provações, por dificuldades, o Senhor Jesus nos permite passar por isso, não é para nos reprovar, mas é para que a nossa fé seja purificada, ela seja trabalhada, ela seja melhorada, e desta maneira, isso redunde em glória, em louvor e honra a Cristo Jesus. E você pode ter certeza, meus irmãos, que mesmo em meio às provações, às dificuldades no mundo, o Senhor Jesus tem para nós aprovação e não reprovação. É por isso que nós precisamos enfrentar este mundo olhando para o futuro, olhando para a herança que nós temos em Cristo Jesus. E é esse o terceiro ponto que eu gostaria de destacar no texto com vocês, que a recompensa é certa. É certo que nós seremos recompensados. Voltando para o nosso texto de Daniel, olha o que Deus diz aí para Daniel, versículo 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Gente, Daniel estava no exílio. Daniel viveu desde a sua juventude até a sua velhice num cativeiro. Lembra que no início ele era jovem, juntamente com seus amigos, e foi levado para a Babilônia. Daniel não teve o privilégio de viver na sua terra, de beber da água do seu povo, de comer a comida do seu povo, de ter a sua família, de ter liberdade com o seu povo. Daniel foi privado disso desde os primeiros momentos da sua vida. E agora Daniel chega no final da sua história. O povo já está voltando para a terra e Deus diz assim: Daniel, ainda haverá sofrimento, mas segue o teu caminho, porque você vai descansar. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldades, por sofrimento, nós enfrentamos sofrimento de diversas maneiras. Seja
sofrimentos que são trazidos pela nossa condição caída mesmo, como a perda da saúde, ou seja, por problemas financeiros que muitas vezes nos impedem de ter as coisas, ou mesmo por pessoas que nós amamos que às vezes se perdem durante o caminho, ou pessoas que nós amamos muito, que nós oramos pela conversão delas, mas elas não se convertem. Enfim, são tantos sofrimentos que nós passamos. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: nós precisamos seguir o nosso caminho olhando firmemente para Cristo Jesus, olhando para a herança que está garantida para a gente e tendo a certeza de que seguindo o nosso caminho nós vamos chegar lá e nós vamos descansar. Um dia nós descansaremos. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado agora, e o que Jesus nos ensina é: venham até mim, aprendam de mim, porque eu vou aliviar as cargas de vocês. Mas o Senhor Jesus não diz que vai retirar de nós a carga, mas no dia que nós encontrarmos com Ele, vai haver descanso eterno. A gente precisa aprender a viver assim. Quanto mais eu desviar os meus olhos das coisas aqui deste mundo, menos sofrimento esse mundo vai nos trazer. Nós poderemos passar por imensas dificuldades, imensos problemas, mas ainda assim, nós estaremos firmados e caminhando para aquilo que de fato vale a pena, que é a herança que nós vamos receber. O descanso é certo. E o final do versículo ainda nos diz a Daniel, o anjo ainda diz a Daniel: e ao fim dos dias, Daniel, te levantarás para receber a tua herança. Vai haver descanso e a herança é certa. Como nós lemos também o apóstolo Pedro dizendo: uma herança que está guardada no céu para nós. Meus irmãos, o que vale a pena para nós nessa vida? Será que trabalhar e negociar o nosso tempo com o Senhor vale tanto a pena? Trabalhar demais para adquirir coisas nesse mundo, será que vale tanto a pena? Ao ponto de desgastar a nossa vida, desgastar a nossa família, desgastar o nosso tempo com Deus? Será que isso vale a pena? Será que negociar aquilo que nós sabemos que devemos fazer, os nossos princípios, para sair bem nesse mundo, será que vale a pena? Não vale. Nada nesse mundo vale tanto a pena do que caminharmos firmados em Cristo Jesus, para recebermos o descanso e a nossa herança. E então o texto nos ensina já o que nós devemos fazer. Aqui, é dito a Daniel: segue o seu caminho. Versículo 13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Meus irmãos, o Senhor já preparou um caminho para nós andarmos nele, e o caminho é Cristo Jesus. O Senhor já preparou um livro, já nos deu um livro que nos ensina a como nós devemos andar, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Nós precisamos nos aproximar mais e mais dela. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Na Bíblia nós encontramos aquilo que nós precisamos para continuar o nosso caminho, e é isso que nós devemos fazer, continuar no nosso caminho. Ter o cuidado de não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguirmos retos, firmados, olhando para Cristo Jesus. É isso que nós devemos fazer. E as coisas desse mundo, muitas vezes, elas nos tiram desse caminho. Elas nos impedem de continuar olhando para Cristo Jesus. E quando nós desviamos os nossos olhos de Cristo Jesus, nós começamos então a amar demais, a dar valor demais em coisas que não vale a pena. O que vale a pena é seguirmos olhando para Cristo Jesus. Nós amamos demais essa vida, meus irmãos. Quantos de nós temos medo da morte? Quantas vezes nós pensamos assim: nossa, mas se eu morrer sem conseguir fazer isso, e daí?
Se eu morrer sem conseguir comprar um carro que eu desejo, se eu morrer sem conseguir ter os filhos que eu desejo, se eu morrer sem ver os meus netos, se eu morrer sem tantas coisas, se eu morrer, eu estarei com Cristo nesse exato momento. Lembra do ladrão na cruz? Dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que o Senhor Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo. Meus irmãos, existe coisa melhor do que isso. E é por isso que Paulo disse, quando ele escreve aos Filipenses, que era melhor estar com Cristo. Morrer é lucro. Mas viver é o quê? É Cristo. Se eu morrer, é incomparavelmente melhor do que continuar aqui, porque eu estarei com o Senhor descansando. Mas se eu vou continuar aqui, a minha vida deve ser Cristo, tem que ser olhando para Cristo. Nós devemos seguir o nosso caminho. E seguir o nosso caminho, outra coisa que nós vemos aqui que devemos fazer, até o fim. Perseverar até o fim. Olha só, ele vai dizer, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Esse 1290 dias, provavelmente seja a mesma coisa que um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Se você dividir isso por 365, vai dar aproximado 3 anos e meio. Também a metade dessa semana. Então, vai haver essa metade. E no versículo 11, ele diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1 mês e meio ainda depois, ou seja, do tempo da assolação. Pastor, esses números são exatos? Não existe uma pessoa nesse mundo que seja capaz de identificar a exatidão desses números. Existem muitas especulações, mas ninguém consegue chegar a isso. Mas o que importa para nós não é a exatidão dos números. O que importa para nós é que durante um período, 1290 dias, ou seja 1300, ou seja 1200, não importa quantos, a metade de um tempo que será abreviado, vai ter sofrimento. E aquele que esperar chegar até o fim e passar deles, que seja 5 dias depois, que seja 1 dia depois, esse que passar por esses dias, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele seguiu o seu caminho até o fim, sem desviar-se daquele que é a verdade, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, o que nós devemos fazer nesse mundo? Seguir o nosso caminho e seguir até o fim. Pode estar difícil para você, você pode estar cansado, busque força, vá até o Senhor. Talvez você esteja tentando caminhar sozinho, busque ajuda, chame alguém para estar com você. O fato é, continue caminhando o seu caminho até o fim, porque no final dele há descanso. No final dele tem uma herança para nós, uma herança que não é duvidosa, mas é certa, uma herança que é maravilhosa. Portanto, o que nós devemos fazer é continuar trilhando o nosso caminho. Não deixe de seguir. Portanto, nós vimos o que devemos fazer. Ora, como fazer isso? Como eu disse para você, já dei algumas ideias. O que nós podemos fazer de maneira prática para continuarmos o nosso caminho sem vacilar? Algo eu já disse. Chame pessoas para caminhar com você. Muitas vezes a gente tenta sozinho, mas é difícil. Muitas vezes a gente está ao ponto de jogar a toalha e abandonar a nossa vida. Muitas vezes a gente está iludido com coisas desse mundo e não conseguimos sair disso. E ter alguém do nosso lado que caminhe conosco é importante. Então, se você está tentando e não está conseguindo, não continue sozinho, chame alguém para estar com você. Uma outra coisa que é importante você fazer, perseverar na adoração ao Senhor, na leitura da Bíblia, em estar aqui neste lugar. Meus irmãos, não é aqui que nós teremos a salvação, não é a igreja que nos salva, não é isso daqui que vai nos fazer ir para o céu.
Muitas vezes tem pessoas que têm medo de faltar um culto, porque se Jesus voltar no dia do culto e ele não estiver no culto, ele não vai para o céu. Esqueça isso, não é por essa razão que você deve estar aqui, mas é porque isso daqui nos traz força. É aqui que nós ouvimos a palavra do Senhor que é lida, que é explicada. É aqui que nós conversamos com os nossos irmãos, é aqui que nós oramos juntos, é aqui que nós adoramos a Deus juntos. E a adoração ao nosso Deus é algo que nós dependemos dela. Dependemos, e isso nos traz força. E a tendência muitas vezes, quando nós vamos ficando fracos, é distanciarmos da igreja, distanciarmos dos cultos. Mas lembre-se, eu preciso perseverar até o fim, e isso nos ajuda a perseverar até o fim. Se você está fraco, enfrentando dificuldade, uma outra coisa que é importante talvez você fazer, é aquilo que nós já aprendemos na Escritura também, que é o jejum e a oração. Busque o Senhor intensamente através do jejum e oração. O Senhor Jesus nos disse que quando nós estamos vivendo dias de festa, de alegria, nós não precisamos jejuar. Mas quando há momento de tristeza, de dor e de sofrimento, esses são os momentos de nós jejuarmos. E eu também já ensinei à igreja a maneira de nós fazermos isso. Muitas pessoas acreditam que o jejum é uma barganha com Deus. Não, eu vou tirar isso daqui para Deus me dar essa coisa e tudo mais. E tem gente que faz jejum de Coca-Cola. Não, eu vou parar de jejum, eu vou parar de tomar Coca-Cola durante um mês. Estou em jejum de Coca-Cola. Isso não adianta nada. O jejum, meus amados irmãos, é um abster-se do alimento material para buscar o espiritual. Então, o momento de você jejuar não é na segunda-feira que você vai trabalhar o dia inteiro. O momento de você jejuar é um dia que você vai ficar em casa, que você pode buscar o Senhor cedo, de tarde e de noite. É um sábado ou um feriado que você vai estar em casa e você vai dizer assim: eu vou buscar o Senhor intensamente para eu continuar caminhando. Senhor, eu tenho dado valor demais a coisas nesse mundo que não vale a pena e eu preciso desarraigar meu coração disso. Então busque o Senhor intensamente. Pegue um feriado desse, um sábado ou um domingo, e comece desde manhã, desde o primeiro momento que você ali abrir os seus olhos, você comece a buscar o Senhor. Coloque na sua casa hinos que louve ao Senhor. Abra a sua Bíblia, vá ler a sua Bíblia. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor todo momento. Busque o Senhor intensamente, porque você pode ter certeza que nessa busca o Senhor vai te conceder misericórdia para vencer as dificuldades que você tem enfrentado neste mundo. E desta forma, meus irmãos, nós continuaremos seguindo até o último momento. O que nós devemos fazer? Continuar o nosso caminho e seguir fiel até o último dia. A nossa caminhada aqui não é fácil e nunca será. Mas como eu já disse, nós podemos ter a certeza de que nós chegaremos, e a chegada, ela é segura. O descanso é certo. A herança está reservada. Nós não precisamos ter medo de algo diferente acontecer no final, porque não vai acontecer. Como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 8. Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem potestade, nem coisas do passado, nem do presente, nem do porvir. Nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E pedir ao Senhor, ao Pai, que o Senhor confirme no nosso coração, assim como o Senhor confirmou ao pai a Daniel, que nós devemos seguir o nosso caminho, certos de que a herança está segura e de que o descanso está confirmado. De que nós podemos sofrer a vida inteira, né, aqui, ó Deus, mas nós não sofreremos eternamente, pelo contrário, vai haver um descanso eterno.
Que o nosso coração, ó Deus, esteja firmado nestas promessas e nessa certeza, e não nas coisas deste mundo, que são transitórias, são passageiras, mas que nós possamos estar sempre caminhando, firmados, olhando para o autor e consumador da nossa vida, que é Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai, e que a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amada igreja,